Olá, essa é a apresentação do PIC Covid-19, Contagem e Contenção em Tempos de Circulação Global para o EPIC de 2021. Esse trabalho foi realizado por mim, Júlia, pelo Luiz e pela Ana, e a gente foi orientado pela professora doutora Violeta Sarti Caldeira. Com o surgimento da pandemia de Covid-19, surgiram também algumas mudanças urgentes para o mundo todo. Essas mudanças afetam os indivíduos com base no contexto em que esses estão inseridos. No caso das zonas de conflito armado, as regiões são afetadas pelos sintomas, pela ausência de prevenção, e pela ausência de tratamento da doença. Com a finalidade de evitar com que a doença se dissemine, a ONU sugeriu, no ano de 2020, um cessar-fogo global. Essa pesquisa analisou as medidas tomadas pelas instituições responsáveis pela assistência aos indivíduos presentes nos locais de conflito armado. Dentre os objetivos da pesquisa está a identificação e sistematização da informação sobre os meios de operacionalização de um cessar-fogo global. Além disso, também está nos objetivos da pesquisa identificar as ferramentas que deveriam ser utilizadas pelos estados e pelas organizações internacionais. Em relação aos procedimentos metodológicos do nosso trabalho, a gente se concentrou na revisão bibliográfica em fontes primárias e em bibliografia especializada sobre Covid-19 e conflitos armados, e a realização dele se dividiu em duas partes. Na primeira metade do projeto, no segundo semestre de 2020, a gente fez a leitura de toda a bibliografia necessária e também participamos de um grupo de estudo com alunos do Direito, Relações Internacionais e Medicina, que era coordenado pela então professora orientadora do projeto. E aí, agora, nessa segunda parte do projeto, na primeira metade de 2021, a gente levou a cabo a escrita do artigo e do resumo. E as referências bibliográficas que a gente usou para realizar a revisão foram principalmente a literatura especializada publicadas pelo próprio Comitê Internacional da Cruz Vermelha e Organização das Nações Unidas sobre Covid-19, sobre conflitos armados e sobre o direito internacional humanitário. Além das referências apresentadas por Júlia, foi necessário buscarmos algumas notícias e resoluções das Nações Unidas, seguindo uma linearidade dos acontecimentos no tempo. Nós analisamos um total de 43 notícias da Organização das Nações Unidas, 16 da OMS, nós analisamos 7 notícias do site da Reuters, foram analisadas 3 resoluções da UNDOCS, além de 3 notícias da CNN, 2 da South China Morning Post, 2 da BBC, 2 da The Guardian, 1 da The Star, 1 da NPR, 1 da Fast Checking, uma da Vatican News, uma da Crisis Group, uma notícia da Oxfam, uma da Financial Times, uma da ABC News e, por fim, uma da Bloomberg. Então, como resultado da pesquisa realizada, a gente pôde identificar as vulnerabilidades que já são corriqueiramente enfrentadas pelas pessoas que vivem em zonas de conflito armado e que foram agravadas pela pandemia. E ela agrava todos esses fatores, especialmente porque a Covid-19 se propaga com grande facilidade e nas zonas de conflito armado é quase impossível manter os padrões de higiene básica e distanciamento social. E essas pessoas enfrentam principalmente vulnerabilidade em relação à moradia, alimentação, saúde, que é uma questão que se agrava principalmente agora na pandemia, educação e direitos humanos no geral. E foi nesse sentido que surgiu a proposta do cessar-fogo global pelo secretário-geral da ONU no começo de 2020, Antônio Guterres, porque o cessar-fogo permite uma operacionalização do direito internacional humanitário no que se refere à ajuda às zonas de conflito armado adjacentes à população em risco. Isso posto, concluímos que o papel das organizações internacionais primordialmente desempenha um papel de proteção às pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, principalmente aquelas que estão numa zona de conflito armado. Porém, em 2020, com a pandemia e o seu agravamento, acabou por tornar essas pessoas que estão em uma zona de conflito armado em situações de calamidade muito piores. Nesse sentido, é de notório conhecimento que a efetividade das organizações internacionais tornou-se contestável nesse sentido. Por quê?
porque com a proposta do cessar-fogo global emitida pelo então secretário-geral das Nações Unidas, o Antônio Guterres, muitos estados acabaram por aderir, porém muitos não aderiram, ou deram a sua palavra, mas não efetivaram. E isso leva à tona a efetividade das organizações internacionais na questão da sua fragilidade, onde, por conta de uma ausência de um poder vinculante para tornar esses atos mais efetivos para com essa população, ou em outros casos onde há uma crise humanitária, a ausência de um poder vinculante acaba por prejudicar ainda mais as pessoas que estão nesse contexto. Por conta disso, é notório essa análise dessa fragilidade, dessa efetividade. Muito obrigado pela atenção.